Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Nosso convidado desta noite, o Dr. Jairo Pedro Cardoso Júnior, psiquiatra formado pela USP, de Ribeirão Preto, e também com título de especialista em psiquiatria pela USP de Ribeirão Preto. Dr. Jairo, prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu, boa noite. Boa noite, Jairo. Inclusive, hoje é um assunto que está, acho que na mídia, né? Está todo mundo comentando. Aliás, temos uma novela, né, que está passando, é sobre a esquizofrenia. E pouca gente sabe, Luciano, que esse personagem da novela faz parte de uma campanha da Associação Brasileira de Psiquiatria para divulgar mais informação sobre psiquiatria. Isso é muito interessante, porque muita gente, muito se fala e pouco se sabe. Sim, e a associação está tentando mudar, tem muito preconceito ainda, e muita gente que teria muito benefício em se tratar e não se trata por causa do preconceito. Então, já que nós estamos tocando no assunto da novela, esse personagem, né, o Tássio da novela, como é que ele está atuando? Exatamente, ou mais ou menos, o que uma pessoa com esquizofrenia? O quadro ali é bem próximo do real, assim, o mesmo psiquiatra vendo, dá para confundir com o paciente mesmo, né? Eu acho que o ator está tendo um bom papel, está sendo muito bem assessorado para fazer esse papel, eu acho que está bacana. Ou seja, eu acho também que a novela aí tá tendo um papel importante na vida de muitas famílias, né? Para tirar esse preconceito, como você tirar o preconceito. Disse agora há pouco. Assim, a gente imagina que no fim da novela ele vai melhorar, vai tomar remédio, quer dizer, que o fim aí tem que ser feliz. Vamos ver o final. Ele está sofrendo muito ainda, Exatamente. né? Mas assim, eu acho que é importante mostrar o sofrimento que o paciente sofre até chegar na ajuda correta, até chegar na medicação correta e tudo, e depois poder mostrar também que essa história pode ter um final feliz. E desde que a família aceite e ajude esse Exatamente, tratamento, porque né, quando o paciente está mal, como dá para ver na novela, é difícil o paciente por si perceber que está mal e procurar ajuda. Então é importante a família, nesse momento, ter esse suporte. Exatamente. Então é um papel da família, conjuntamente com o paciente e médico, né? Eu acho que é um papel importantíssimo. Sim. Ô Jairo, antes da gente entrar exatamente na esquizofrenia, vamos falar um pouquinho de psicose, né? O que vem a ser a psicose? A psicose é um sintoma, né? Um conjunto de sintomas que pode aparecer em várias doenças, inclusive na esquizofrenia, né? Então, basicamente, é uma situação em que a pessoa tem uma confusão mental em que ela não consegue interpretar bem a realidade. Então pode surgir, como aparece na novela, alucinações, então a pessoa vê coisas ou ouve coisas que ninguém está vendo, confusão de pensamento, sensação de perseguição. Agora, a psicose, ela pode aparecer na esquizofrenia, como a gente já falou, mas também pode aparecer em algumas doenças cerebrais, até em epilepsia, pode aparecer após o uso excessivo de álcool, pode aparecer após o uso de cocaína, pode aparecer até em hipertiroidismo. Então, psicose não é sinônimo de esquizofrenia. Isso é importante, né? Deixar claro. O esquizofrênico é um paciente que tem o sintoma psicótico de forma contínua, independente da causa. Mas o primeiro papel do médico, quando atende um paciente que está psicótico, é avaliar se tem alguma outra causa. Só se não tiver causas orgânicas, físicas, que você vai falar que é esquizofrenia. Se houver um tumor cerebral, não é esquizofrenia, é uma psicose por causa do tumor. Devido ao tumor, né? Consequência dele, né? Consequência do tumor, ou consequência do uso de entorpecentes, e aí vai afora. Por exemplo, você citou o uso de entorpecentes. Basicamente, o que pioraria ou que faria aparecer com mais facilidade o quadro da esquizofrenia ou da psicose? Então, a psicose é muito comum aparecer quando a pessoa está intoxicada pela cocaína. Então, inclusive, os usuários comentam muito que tem a noia da droga, né? Então, assim que ele toma, ele já começa a olhar, começa a vigiar, começa a se sentir perseguido, né? Já outras drogas também podem causar psicose, mas de forma menos marcante. Agora, a maconha, né, apesar de não ser muito comum ela causar psicose na intoxicação, ela pode causar a esquizofrenia doença. A maconha pode levar o indivíduo à esquizofrenia? A esquizofrenia. Na verdade, a chance de ter esquizofrenia na população geral, Luciano, é em torno de 0,8% a 1%.
Na população que usa maconha, principalmente se for jovem, na fase que o cérebro está desenvolvendo, essa porcentagem pode aumentar em até 10 vezes. Então não é que todo mundo que usa maconha vai ter esquizofrenia. É muita porcentagem. Isso para a saúde pública, quer dizer, se você pegar uma população aí de usuários de maconha mais pesados e jovens, a chance de ter esquizofrenia passa de 0,8% para 6%. Muita coisa. É muita coisa. Ou seja, só para entender, um indivíduo que não tem, digamos assim, não sei se é o termo correto, predisposição a adquirir a esquizofrenia. Ele pode induzir. Ele pode induzir pelo uso da maconha, no caso. Porque a esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento. Tá? Então, conforme o cérebro vai desenvolvendo, principalmente o fim do desenvolvimento do cérebro, se a pessoa tiver esse desenvolvimento alterado, truncado, ela vai ter esquizofrenia. Então, a doença abre dos 10 anos aos 20 anos de idade. Então, principalmente o uso de maconha, provavelmente outras drogas também, a maconha já está provado. Nessa fase, vai aumentar a chance. A esquizofrenia tem algo a ver com doença hereditária, Jairo, ou não? Tem uma hereditariedade, né? Na verdade, não é que é 100% hereditário. Mas, por exemplo, se você tem irmãos gêmeos, se um tem esquizofrenia, a chance do irmão ter esquizofrenia é 80%. Tá, realmente, então eu acho que o papel da família, né? Eu estive lendo alguns artigos, inclusive um artigo do Dr. Roberto Gilora, né? Ele escreve para o jornal Santuário de Aparecida, que minha mãe mostrou uma reportagem. Então ele comenta alguma coisa sobre o papel importante, né, da família, principalmente o da mãe, né, no aparecimento da esquizofrenia. Sim, porque na verdade a pessoa pode ter a tendência e não desencadear conforme for o desenvolvimento dela. Então, com certeza aí, nessa fase da infância até os 20 anos, estressores grandes ou problemas não resolvidos podem aumentar a chance da esquizofrenia. Jairo, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje com a presença do Dr. Jairo, psiquiatra, e com o assunto hoje da moda, né, esquizofrenia. Jairo, você poderia falar para a gente um pouquinho do quadro clínico da esquizofrenia? No quadro clínico da esquizofrenia, a gente vai ter uma fase antes, propriamente, da expressão da doença, em que normalmente o paciente é uma pessoa mais isolada, mais quieta, com menos amigos, às vezes com algum tipo de hábito assim mais estranho, algum tipo de mania diferente, mas que não chama muita atenção da família. Né? E cada vez mais é tentado pegar o paciente para começar o tratamento nessa fase. Aí você tem uma fase em que a doença aparece de uma forma bastante intensa, né? Que aí é nessa fase que você vai ter a doença propriamente dita, com alucinações, com delírios, com agitação, com insônia, com confusão mental, que basicamente é o quadro mais clássico, que é o quadro que inclusive está sendo apresentado na novela das 8. E depois dessas crises, né, você tem uma fase residual, em que a expressão de sintomas ativos é menos intensa, né, e sobra muito uma síndrome deficitária. Então a pessoa tem um déficit na interação social, às vezes um déficit cognitivo, às vezes uma inibição social, que acaba que pode causar até mais prejuízo do que a própria fase aguda, a própria fase de sintoma positivo. E aí que entra, acho que o papel da família, né? E como você citou agora da novela, quer dizer, a novela a família tenta esconder o filho, né? Por vergonha, não sei. Então acho que aí entra o papel importantíssimo, né, dos pais para levar. E né, quanto mais precoce o ou... tratamento, né, você vai ter menos sofrimento, você vai ter menos chance da pessoa, por causa da doença, ter consequências, quer dizer, entrar em algum tipo de confusão, em algum tipo de problema até social, e você provavelmente está para ser provado, mas tudo indica que sim, você muda a história natural da doença. Então, o paciente que começa a tratar no início da doença, ele vai ter um prognóstico, uma evolução muito melhor do que o paciente que trata mais tardiamente. Ou seja, tudo que é no início é bem melhor, né? Quando a gente pega paciente no consultório, que às vezes tem a infelicidade de ter ficado muitos anos sem medicação ou mal medicado, às vezes até por falta de informação, mesmo usando medicação moderna, boa, a gente não vê muito resultado. Enquanto que aquela mesma medicação, para paciente que está iniciando o quadro, você pode conseguir um controle total.
Ô Jairo, e como que o psiquiatra, no caso, aí faz o diagnóstico da esquizofrenia? O diagnóstico em psiquiatria a gente não tem muito exame, né? A gente usa os exames laboratoriais e de imagem para fazer o diferencial, para comprovar que aquele quadro ali é esquizofrenia e não é alguma doença física. Agora, o diagnóstico da esquizofrenia é realmente na avaliação do paciente, na avaliação da história de vida com o paciente, com os familiares, né? Às vezes com a escola, quando é o caso, às vezes com o trabalho, quando é o caso, né? Porque muitas vezes, se uma pessoa chega no consultório falando para você que ela é perseguida, e essa pessoa está delirando, mas é uma pessoa inteligente, aquele delírio, aquela perseguição é plausível. Então você vai ter que confrontar o que ela te relatou com algum familiar, com algum colega, até para você detectar o delírio. Não é todo caso também que vai ter uma expressão de sintoma tão robusta quanto da novela. Ali, aquele quadro Por exemplo, pode acontecer. Da novela, ele teve uma cena que o personagem do Tássio, né, que está fazendo a esquizofrenia, ele jogou pedra, ele teve... Isso pode aquilo acontecer. Seria um delírio, então, do paciente. Ele estava com delírio persecutório de que tinha alguém perseguindo ele. Então, ele não está agredindo ali porque ele é mau, ele está agredindo como forma de autodefesa. Aquela parte que ele fala na novela, desculpa, está até tocando muito na novela, mas acho que é uma novela que todo mundo está assistindo, né? Ele comenta que tem um chip. Nele, né, que foi colocado um chip. Sim. Isso aí também é uma forma de delírio dele? Aí já junta o delírio com a alucinação, né? Porque o paciente com esquizofrenia é muito comum ele ouvir vozes. Então, isso que eu ia te perguntar. Ele ouve vozes. Manda fazer algumas certas coisas, né? As vozes mandam fazer certas coisas, né? E ouvem o ouvido, Luciano. Não é impressão que ouve, eles ouvem de fato. Tá? E aí, para eles aquilo é realidade, sim, né? E em exame de neuroimagem está ativando a mesma área cerebral que ativa quando você ouve minha fala. E aí, quer dizer, conforme o contexto social do paciente, ele pode interpretar aquela alucinação como espírito, como chip, como vizinho xingando, entendeu? Quer dizer, porque o cérebro, ele está ouvindo, e aí ele procura um contexto para explicar o que ele está ouvindo. E aí, conforme a cultura que ele está inserido, é o contexto que ele vai dar. E acontece no seu consultório, por exemplo, dos pais, principalmente a mãe, né, como é o caso desse menino da novela, não aceitar a doença? Doutor, meu filho está tendo alguma coisa, como você citou, está com espírito, alguma coisa? Sei lá, tentar... Acontece. Na verdade, quando a família não aceita nada da doença, nem chega no consultório, né? Então, a gente ouve algumas histórias, né, que são até muito tristes. Quando chega no consultório, normalmente a família já está vendo que há uma doença, mas não aceita a gravidade. Aí é muito comum. Não aceita, de repente, a gravidade dos sintomas, até só nega algumas informações do médico, né? Ou entende a medicação como só para ajudar a dormir, né? Enquanto, na verdade, tem muito mais do que isso. E tem algumas interpretações religiosas aí que são equivocadas, né? E que dificultam também. E deixa eu fazer uma pergunta para você. A família, o papel da família, vamos pensar assim, o tratamento dos pais com a criança, vamos pensar desde adolescente, interfere ou causaria uma esquizofrenia? Por exemplo, aquela ação dos pais de raiva, de amor, de raiva, ou seja, um desequilíbrio, né, da família. Isso pode acontecer? Na verdade, é difícil comprovar cientificamente, né? Provavelmente, se a pessoa tiver já uma tendência genética e tiver pai e mãe ambíguos, né, que ora dão um sinal de raiva e de amor numa mesma situação, quer dizer, porque a esquizofrenia basicamente é uma confusão no cérebro. Então, pais que fazem uma confusão, que não dão sinais claros do que é certo, do que é errado, do que é sim, do que é não. Acaba confundindo a criança. E isso, se ela já tiver uma tendência, ela pode evoluir para um quadro mais grave de esquizofrenia. Ô Jairo, nós vamos fazer então um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do psiquiatra Dr. Jairo. E o assunto nosso hoje, esquizofrenia. Ô Jairo, como é a convivência, o convívio social de um paciente esquizofrênico? O paciente esquizofrênico, Luciano, depois que ele está medicado,
que aqueles sintomas delirantes, que aquela paranoia, persecutoriedade acabam, ele tem uma convivência perfeita. Ele chega a ter praticamente uma vida normal. Praticamente uma vida normal. Pode sobrar algum sintoma residual, mas que não é mais delírio. Um certo isolamento social, uma dificuldade no contato mais íntimo. Então, às vezes o paciente não vai ter delírio mais, mas, por exemplo, não vai se casar. Ou vai ter uma vida com menos amigos, entendeu? Mas assim, vida plena. A gente tem aí 1/3 dos esquizofrênicos com vida plena hoje, com a medicação atual. 1/3 com vida próxima da plena e 1/3 com uma vida mais comprometida, mas não chegando ao ponto também que era antigamente de internação definitiva. Falei antigamente internação definitiva. Antigamente, eu não sei se eu vou falar correto para você, mas tinha uns tratamentos com choque, né? O pessoal dava choque, internava no, na verdade, nos hospitais psiquiátricos. A né? esquizofrenia não medicada é muito grave. Você imagina o que é uma pessoa igual o personagem aí da novela, que o pessoal tem mais referência, ficando daquele jeito ali de forma contínua. Hoje, com medicação, aquele quadro acaba em 5 dias, em 10 dias. Agora, aquele quadro, anos a fio, a internação servia mais como uma proteção da sociedade do que um tratamento. Ou seja, dopava o paciente e punha para dormir. Né? E aí os médicos não tinham muito recurso, tentavam de tudo, era uma outra ética médica, foi feito muito absurdo. E esse tratamento com choque existia então, Jair? Existia. Hoje não é feito mais tratamento com choque para esquizofrenia. Hoje a gente tem medicações muito eficazes, só que as boas medicações na psiquiatria, Luciano, surgiram depois de 1990. É muito recente. Então, a psiquiatria carrega um estigma, né, uma carga do preconceito que tem até uma certa razão do que era a psiquiatria antes de 90. Né? Hoje, quer dizer, o psiquiatra trabalha basicamente em consultório, muito raro internar um paciente. Se você interna, é só para controlar a crise, o surto. É coisa de 10, 15 dias. O que contribui muito para o tratamento, né? Quer dizer, evitando o hospital, evitando o ambiente. O paciente continua na família, continua com os sonhos dele, continua com o convívio dele. Perfeito, assim, a gente, graças à medicina, né, graças a essa evolução, a gente pode hoje cruzar com com esquizofrênicos trabalhando, vivendo, sendo feliz normalmente. Ô Jair, você tem assim uma estatística, mas em porcentagem, por exemplo, da população, o que seria esquizofrênico, né? Uma porcentagem de esquizofrenia? 0,8%. Isso em qualquer tipo de cultura, não importa se é país rico, se é país pobre, não importa se é rural, se é raça, nada. 0,8%. De uma maneira geral. E o fato de não variar muito com raça e tudo mais, mostra que ela é mais orgânica, mais hereditária do que outras doenças psiquiátricas, como a depressão, que varia muito conforme país, conforme o modo de vida. Ô Jair, então vamos falar um pouquinho do tratamento, né? Como que seria o tratamento, então, hoje em dia, né? Já que é tão recente, de 90 para cá? Hoje em dia, sim. Do tratamento você vai ter várias fases, né? A primeira é proteger a pessoa para ela não se machucar e não machucar ninguém enquanto ela está em crise. Né? Entender que ela está doente, que ela não tem culpa de estar, de repente, alucinando, agitada, eventualmente agressiva, não são todos que vão ficar agressivos, pelo contrário, né? Depois, e começar a medicação. Algumas vezes você tem que começar a medicação até contra a vontade do indivíduo, porque ele, estando doente, ele não se percebe doente. E normalmente o paciente aceita o tratamento, ele toma a medicação? Algumas vezes não aceita. Algumas vezes você vai conseguir que ele aceite a medicação, não falando que a medicação é para doença e esquizofrenia. Muitas vezes você vai dar a medicação, olha, você está muito nervoso com essa perseguição, vou te dar um remédio para te ajudar a dormir. O paciente esquizofrênico... Evidentemente que depois você vai explicar tudo para o paciente, quando ele melhorar, lógico. Tiver aquele quadro de melhora. E o paciente esquizofrênico, ele tem noção que ele tem uma patologia? Não, normalmente não. Porque ele está vivendo aquilo como real. Depois que você tira o paciente da crise, aí tem todo um processo para ajudar na sociabilização, porque esses sintomas negativos que eu falei no começo, que são os residuais, depois que sai da crise, a medicação não é tão boa ainda. O paciente ele deve ter, então, pelo que eu estou entendendo, 2 mundos, né? Seria um mundo interior e um mundo externo. Sim. Aí depois que você tira da crise aguda, você vai ter que reintegrar ele no mundo externo, né?
para a vida o mais plena possível. Aí nesse momento que entra o papel importante de assistente social, o papel importante de psicólogo, e esse que é o trabalho, Luciano, que é muito feito hoje em dia nos CAPs, né? Que agora, por uma lei federal, você tem os CAPs em todas as cidades, justamente para fazer a reintegração do paciente. Agora, o paciente, para ser reintegrado, ele tem que ter sido feito um diagnóstico e ele tem que estar medicado. Está bem estabilizado, né? Sim, sim. Ô Jairo, tem umas perguntas, né, dos nossos telespectadores, podemos responder alguma? Vamos lá, Jean, primeira pergunta. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica, onde a pessoa perde totalmente o contato com a realidade. A pessoa esquizofrênica tem delírios e alucinações. Antigamente, essas pessoas eram tratadas somente em sanatórios, mas felizmente hoje já há tratamento e menos danos e preconceito a essas pessoas. Gostaria de saber qual a diferença de um esquizofrênico de um transtorno bipolar. Sueli, a doença bipolar é uma outra doença, é uma doença do humor e que a pessoa tanto tem crises do humor depressivo, que é um polo, quanto do humor maníaco, que é o outro polo. Quando o paciente está na crise maníaca, ele fica psicótico e o quadro dele pode confundir com o quadro de esquizofrenia. Mas uma coisa é uma coisa, são outra é outra, doenças né? diferentes, Doenças tratamentos diferentes. Como eu falei, a psicose pode aparecer em várias doenças e não só na esquizofrenia. E assim, é um grande desserviço você tratar um bipolar com medicação de esquizofrênico ou vice-versa, porque o paciente não fica no potencial máximo que ele poderia ficar. Vamos ver mais alguma pergunta, já? Dr. Jairo, a esquizofrenia tem cura? Luane, na verdade, na medicina, muitas poucas doenças têm cura. Então, a pessoa tem pressão alta, ela tem um controle. A diabetes tem um controle. A esquizofrenia também. Mediante medicação, a gente tem uma grande maioria dos pacientes que tem um controle da doença e uma vida plena mediante medicação. Lógico, tendo um controle, consultando o médico periodicamente. Agora, você pensar que você vai ter uma medicação, que você vai tomar e vai curar a ponto de não precisar da medicação ainda, mas a gente não tem isso ainda. São dados ainda que talvez mais como não pro tem futuro, quase né? nenhuma Não é doença, quase né? nada, né, Jair? Como você explicou, o caso da hipertensão, quer dizer, o paciente continua ou trata direitinho ou vai estar descontrolado, né, no tratamento. Mais alguma pergunta? Doutor Jairo, a minha dúvida é a seguinte: o personagem Tarso da novela Caminhos da Índia apresenta um quadro de psicose ou de esquizofrenia? Bom, doutor Luciano, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a semana que vem. Se Deus quiser. Maria Eugênia, é como eu falei já no começo da entrevista, a psicose é o sintoma que tem na esquizofrenia. Então, a psicose, as alucinações e os delírios que ele apresenta, pode ter na doença esquizofrenia, como pode ter em outras doenças. Então, pensa assim, a psicose é como se fosse a febre. A esquizofrenia é a doença que causou a febre. Então, ele tem psicose e esquizofrenia. Muito bom, acho que ficou muito bem explicado, né? Ô Jairo, infelizmente nós estamos chegando então ao finalzinho do programa. Eu quero agradecer sua presença e deixar aberto para você, se quiser mandar alguma mensagem, algum comentário. O comentário que eu faço, né, que é uma coisa que eu dou ênfase toda vez que eu posso, é que tanto na esquizofrenia como em outras doenças psiquiátricas, quebrar o preconceito, buscar o tratamento e qualidade de vida. Quer dizer, quem tem qualquer sofrimento psiquiátrico, e quem tem sabe disso, né, tem uma perda de qualidade de vida muitas vezes maior do que muitas outras doenças físicas, mas tende a procurar ajuda com mais demora do que deveria procurar. Então, quebrar o paradigma, quer dizer, fazer uma avaliação para poder tirar uma dúvida não vai fazer mal para ninguém. E não fazer como na novela, né? A família tentar esconder, né? O paciente. Então, todas as famílias aí que tiver algum quadro de esquizofrenia ou suspeita, procurar sempre um profissional capacitado para isso, igual o correto tratamento. Se você tem um problema no seu computador, você não espera um ano para levar ele para consertar. E aí com a saúde, muito mais importante. Né? Exatamente, saúde não tem Nossa, preço. com certeza. Jair, muito obrigado pela sua presença. Está aberto para você o programa quantas vezes quiser voltar. Eu agradeço aí. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.